A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe a você. Vamos iniciar hoje a primeira lição desse primeiro trimestre de 2023, cujo tema desse trimestre é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Sem dúvida, irmãos, esse trimestre será um trimestre importantíssimo. Essa lição número 1 de hoje, cujo tema é o avivamento espiritual, é uma lição importantíssima. Esse trimestre, irmão, é um trimestre que vai tratar de algo, irmão, que nós estamos necessitando urgentemente, imediatamente, na nossa nação, no nosso país, nos nossos bairros, na nossa cidade. Irmãos, e antes de entrar na lição, eu peço a você que se inscreva no canal, compartilhe a aula, você vai estar nos ajudando e também estará ajudando, principalmente, né, a semear a palavra de Deus. Aqui na descrição do vídeo você vai ter o nosso Telegram, para você entrar no grupo do Telegram. Você vai ter os horários do nosso programa, ao qual nós temos na Rádio El Shaddai Vida, aos dias de sábados, ou nós vamos intercalando. Aqui agora, nessa semana, nós vamos ter o programa, será realizado na sexta-feira, agora no dia 30, às 10 horas da manhã. Nosso programa na rádio El Shaddai Vida será realizado sexta-feira, agora das 10 às 11 da manhã. Na semana que vem, ao qual vai iniciar, né, o ano de 2023, nossos programas serão realizados aos sábados, irmãos, nos dias de sábados, amém? Das 10 às 11 da manhã. Nos acompanhe, se inscreva no canal e seja edificado pela palavra de Deus. Entrando aqui na primeira lição, cujo tema é o avivamento espiritual, nós vamos ter o texto áureo que está em 2 Crônicas 7,14, que diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. A verdade prática é humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. O texto base aqui dessa lição número 1, desse primeiro trimestre, se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 ao 15, e se encontra no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 9, irmãos. Entrando aqui na introdução dessa lição, nesse trimestre nós estudaremos sobre o avivamento. Sem dúvida, irmãos, será um trimestre importante, principalmente, como eu já disse no início da aula, para o nosso país, para a nossa nação, né? O Brasil, ele não necessita de um presidente da direita, de um presidente da esquerda, de um presidente do centrão, ou de cima ou de baixo. Nosso Brasil, ele precisa urgentemente de um avivamento da parte de Deus para o nosso país, para a nossa nação. E nessa lição de hoje nós vamos aprender o que é o avivamento espiritual. Irmãos, aqui no Brasil, onde eu vivo, onde você vive, nós encontramos algo meio estranho no nosso país, nossas igrejas, porque muitos hoje em dia eles confundem avivamento com emocionalismo, com manifestações estranhas ou até mesmo com ensinos demoníacos. Porque avivamento, irmão, não é movimento, avivamento não é cai-cai, avivamento não é esses movimentos estranhos, como um certo pregador já disse certa vez, que a gente não temos nada com quem cai no chão com poder, mas esse cai-cai, esse quando se levanta novamente,
tem transformação de vida, tem arrependimento de pecado, tem mudança de caráter. Não adianta cair e se levantar do mesmo jeito. Eu quero mostrar para você já nesse início, nessa introdução, um vídeo aqui para você ver. Preste atenção nesse vídeo, porque muitos acham que isso é avivamento. E isso não é avivamento, irmão. Avivamento, quero já deixar um entre parênteses aqui, é o que aconteceu ali com a pregação de Jonas. Ali foi um avivamento. Pessoas se arrependeram do seu pecado mediante um aviso divino, onde Deus, irmão, operou no meio daquele povo, onde veio arrependimento em massa de uma cidade inteira, se converteu ao Deus de Israel. Veja nesse vídeo agora o que não é avivamento, o que é meninice. Operações estranhas operando no meio da igreja e pessoas achando que isso é avivamento. Veja esse vídeo. Sinto galopados cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo das tochas, marchando pra galopados cavalos, ouço o leão rugir. Isso que você viu nesse vídeo, isso não é avivamento, irmão. Isso é manifestações estranhas. Eu poderia passar para você aqui diversos outros vídeos e outras situações semelhantes ao qual vem acontecendo. E isso é um grande erro, um grande engano para a igreja, para muitas denominações, onde acreditam que esses movimentos são avivamento. Nunca foi avivamento, irmão. Avivamento, ele traz transformação. Avivamento aconteceu na vida do apóstolo Paulo, antes Saulo, ao qual perseguia a igreja. Aquele homem, ele cai ali de cima do cavalo, né? Ele se prostra perante Deus, mas quando ele volta, ele se levanta outro Paulo, né? Outro homem transformado, regenerado pelo poder da presença de Deus. Entrando aqui no primeiro tópico dessa lição, vamos ter o que é avivamento espiritual. Vamos ter dois subtópicos, avivamento espiritual
e a pré-condição para avivamento. Aqui o autor da lição, ele coloca avivamento espiritual. E o que é isso, irmão? Na maioria dos dicionários bíblicos não há definição para essa palavra, mas todavia certamente a encontramos em dicionários diversos dicionários. Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. É um termo bastante usado no âmbito religioso para se referir ao período de renovação espiritual. O avivamento é uma intervenção divina na vida de uma pessoa que está, vamos dizer, morta espiritualmente, irmão, ou na vida de um grupo de pessoas, ou uma cidade, ou em uma nação. Um exemplo de avivamento, um grande avivamento que aconteceu na Bíblia, irmão, tem diversos na Escritura, mas um que eu gosto muito é que está em 2 Reis, capítulo 22, do rei Josias, aonde a imoralidade, aonde a idolatria, aonde, irmão, o engano operava durante o reinado desse rei, que já estava começando a fazer o que era certo, porém não tinha conhecimento. E ao se achar o livro da lei ali durante uma reforma no templo, ele se deparou com que ele estava completamente errado perante a palavra de Deus. Aonde aquele homem ele faz uma reforma espiritual durante todo o seu reino, ele reforma, ele muda. Ali aconteceu um avivamento, irmão, aonde tudo foi transformado, o culto foi feito conforme a palavra de Deus, foi tudo feito conforme a ordenança da lei da palavra de Deus. Um outro, irmão, avivamento que aconteceu, se eu não me engano, foi em 1900, não lembro qual foi o ano certinho, mas você pode pesquisar depois na internet, foi na Coreia do Sul, irmão. Esse país era um país devastado pela corrupção, pela criminalidade, por tantas coisas, irmão. E ali, irmão, povo de Deus, uma minoria, começou a clamar a Deus, a pedir a Deus para um avivamento, para Deus reavivar aquele país, tanto economicamente, como na parte espiritual, como na parte moral, e aonde, irmão, Deus operou. E hoje a Coreia do Sul, irmão, é uma grande potência mundial, não só economicamente, mas também, irmão, espiritualmente. Deus vem operando ali de uma forma extraordinária. Segundo subtópico aqui, ainda do primeiro tópico, o que é um avivamento espiritual, vamos ver a pré-condição para avivamento. Aqui o autor ele deixa bem claro que a pré-condição para avivamento é quando uma pessoa está morta espiritualmente ou uma nação ela está quebrada moralmente, economicamente, espiritualmente. E para essa condição vir, irmão, ela vem por intermédio do povo que se arrepender de seus pecados, por intermédio da igreja orar, pedir para Deus intervir naquele povo, naquela nação, naquele local. E assim vem o avivamento, meu irmão. E um belo exemplo de um grande avivamento, você vê no Novo Testamento também João Batista. João Batista ele veio preparar o povo para a chegada de quem? De um grande avivamento, para a chegada de Jesus Cristo, irmão. Você vê isso na Bíblia, em Lucas 3, versículo 4 ao 6, que a Escritura diz assim, ó. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. Aqui mostra, irmão, João Batista ele veio como um trator, irmão, para preparar o caminho. Ele veio pregando o batismo do arrependimento, combatendo o erro, o pecado, para despertar naquele povo, irmão, o que é o pecado, o que é o erro. Ele preparou o povo para o Messias. Assim somos nós, irmão. Nós, como pregadores da palavra de Deus, temos que pregar toda a verdade, temos que preparar o terreno para Deus derramar sua chuva do avivamento nos nossos dias. No segundo subtópico aqui, nós vamos ter a condição para avivamento espiritual. E aqui o autor ele vai em 2 Crônicas 7, 13 ao 17, para ele
entrar nesse segundo tópico aqui, as condições para avivamento espiritual. O autor ele retira lá de 2 Crônicas 7, 13 ao 17, né, que ali Salomão ele ora a Deus, ele inaugura o templo, ele faz uma oração para Deus, pedindo para Deus se lembrar do povo, né, para quando o povo pecasse, errasse, o povo viesse a Deus pedindo perdão dos seus pecados, para que Deus ouvisse a ele. O primeiro ponto aqui desse tópico é uma crise, né? As condições para avivamento diante de uma crise, né? O profeta, né, quando ele escreve aqui a Segunda Crônica, ele deixa bem claro que se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Então, diante de uma crise, o povo vindo clamar a Deus, se humilhando, pedindo a Deus intervenção, diante de uma crise, o avivamento viria. O segundo subtópico aqui é diante de uma humilhação diante de Deus, né? Mostra o que? O povo tinha que se humilhar, reconhecer que é pó, pedir a intervenção divina, irmão. Então, diante de quê? De uma crise, e o povo vinha se humilhar, irmão. Então, muitas das vezes, até questões de crise econômica, questões de guerra, essas coisas, irmão, Deus pode usar para o bem, né? Nós estamos vendo nosso Brasil hoje, ele indo para um governo corrupto, irmão, imoral, sujo, podre, né? Com a ficha completamente suja. E isso talvez Deus vá usar como uma ferramenta para fazer nós, a igreja, se humilhar perante o Senhor, orar da forma certa, pregar da forma certa, para Deus mandar um tempo de avivamento sobre a nossa nação brasileira. Terceiro subtópico aqui é orar e buscar a face do Senhor, irmão, né? Não buscar o que é material, não buscar o que é carnal, mudando, mas buscar a face do Senhor, né? Ter sede de Deus, irmão. Não das bênçãos, não do que Deus tem a oferecer, mas sede do próprio Deus, irmão. E isso que a gente tem que fazer. O quarto subtópico aqui é a convenção sincera dos pecados. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, né? Então, isso quer dizer o quê? A gente, irmão, o povo ele tem que se converter, a convenção sincera, irmão, né? É a convenção que dá frutos dignos de arrependimento, né? Não é uma convenção falada, não é uma religião como aquela figueira que só tem folha, mas é uma convenção sincera, é um nascer de novo verdadeiramente, irmão. Isso aqui é o que o texto aqui de 2 Crônica quer nos mostrar. Uma convenção verdadeira da alma, do espírito, do coração. E aqui é o que? O quinto subtópico aqui desse segundo tópico, um caminho preparado, né? Então, quando vem a situação de uma crise, o povo se humilha, o povo ora e busca a face do Senhor, tem uma convenção sincera, uma transformação sincera, e se faz o que, irmão? O caminho está preparado. Nenhum obstáculo mais está no meio. O Deus de Israel vem, irmão. A chuva vem. E quando vem, irmão, a presença de Deus invade. Quando o povo está preparado, irmão, tem o quê? Tem a transformação, o avivamento sincero, a mudança, irmão. O poder de Deus se manifestando, trazendo vida onde tinha só o quê? Morte. É semelhante, irmão, à aula anterior do semestre anterior, né? O vale de ossos secos, né? Quando o profeta ele ministrou ali sobre o vale de ossos secos, segundo a palavra de Deus, né? E Deus trouxe vida ao vale de ossos secos. É o que Deus traz, irmão. Mas para isso, irmão, tem que ter a palavra verdadeira. Porque somente pela palavra verdadeira o povo vai conhecer o Deus verdadeiro, né? E isso vai trazer o que? Avivamento, vida para aquele povo que estava morto. O terceiro aqui e o último subtópico é a necessidade de um avivamento espiritual. Aqui o autor ele vai em Ageu, capítulo 2, versículo 5 ao 19. E o autor aqui, irmão, ele foi lá atrás na história, nesse terceiro e último subtópico. Porque o autor ele vai em Ageu, capítulo 2, versículo 5 ao 19. Ele põe o primeiro subtópico aqui, a situação espiritual de Judá. Ele vai lá atrás mostrando
a situação do povo de Judá, né? Quando Judá desobedeceu a Deus por diversas vezes e Deus corrigiu esse povo por diversas vezes, aonde a nação ela foi totalmente destruída, né? A nação foi levada cativa, onde você vê a destruição do templo, onde você vê a morte, a espada chegou para aquele povo. E depois você vê, irmão, o chamado para reconstruir o templo. Deus ele destrói a nação de Judá, como ele destruiu o povo de Israel, a tribo de Israel. E depois vem um chamado para reconstruir o templo. E essa reconstrução do templo marca o início para iniciar um avivamento para aquele povo. E Deus levanta homens para realizar essa obra, né? O povo no pós-exílio, né, se descuidou e não deu valor à casa do Senhor durante um período ali. E após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruir o templo, né, que foi Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo. E a Bíblia revela que Deus estava com os que trabalhavam segundo o seu propósito. Você vai ver toda essa história, esse plano de fundo, no livro de Ageu, no livro de Esdras, onde vai marcar essa reconstrução do templo, irmão. E Deus, ele preparou o povo para reconstruir o templo. Por quê? Porque tinha uma promessa, né? Que o desejado das nações e a glória da segunda casa iria chegar. Só que isso marcava um tempo profético para onde, irmão? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, né? Porque essa glória da segunda casa, ela não marcou aquele templo ali reconstruído no tempo de Esdras, no tempo de Neemias, né? No tempo do profeta aqui Ageu, mas ele marcava, ele apontava para quê? Para o nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Quando ele viria, ele trouxe um grande avivamento, né? O avivamento verdadeiro, a salvação das almas, a transformação de vida, a destruição do poder do pecado, né? Então, a situação espiritual de Judá marcou ali o início de um avivamento espiritual. Nós vamos também aqui nesse plano de fundo que o autor deixa aqui, no segundo subtópico, Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro, né? Ciro ali, ele foi um homem usado por Deus para fazer o quê? Para libertar o povo, para o povo de Judá que ficou 70 anos em cativo, voltar para reconstruir o templo, irmão. Nós temos, vamos ver também, o autor deixou aqui claro também, o terceiro subtópico, a necessidade de um avivamento espiritual. Aqui o autor, acho que ele embaralhou um pouco, né, irmãos? Porque nesse segundo subtópico aqui, devia ficar no início, no primeiro, como no primeiro subtópico aqui do terceiro tópico, a necessidade de um avivamento espiritual. Ele deixou a situação espiritual de Judá, eu acho que essa aqui devia ficar aqui no segundo, né? E o primeiro devia vir Ciro, né? Porque Ciro liberta o povo, né? Deus usa ele, e eles vão fazer o quê? Vão reconstruir o templo, né? E isso marcou um avivamento espiritual, né, irmão? Que aqui o profeta Ageu 2:5-9, ele profetiza, né? Aqui Ageu 2:5-9, ele diz: segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitará no meio de vós, não temas, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherá essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui o profeta Ageu foi usado por Deus para impulsionar o povo a finalizar o templo, né? O segundo templo, pós-exílio, depois quando eles foram libertos por Ciro para reconstruir o templo. E aqui era uma promessa, essa promessa se cumpriu na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui o terceiro e último subtópico, a necessidade de um avivamento espiritual, né? Isso aqui aponta, né, irmão, que sim, nós necessitamos sim do avivamento espiritual. Aqui no nosso Brasil, na nossa nação brasileira, não aconteceu ainda um avivamento dessa escala. Algo assim como aconteceu na Europa, como aconteceu em diversos locais. Porque vem acontecendo avivamentos, sim, individuais.
aconteceu na minha vida para minha libertação, Jesus se manifestou na minha vida para me libertar, me purificar, e vem acontecendo na vida de diversas outras pessoas. E vem o que também, né? Vem aquele avivamento que vem para nos restaurar, né, irmãos? Quando a pessoa está fraca, desanimada, oramos a Deus, pedimos a Deus por uma intervenção, e Deus se manifesta, né? Trazendo vida para aquela pessoa que estava ficando fraca, desanimada. Então, irmão, essa aqui foi a primeira lição, né? Para a conclusão aqui, né? Nós entendemos que o avivamento ele é necessário para a igreja, né, irmãos? E esse avivamento muitas vezes não pode ser uma vez só. A igreja ela tem que estar em constante comunhão com Deus, buscando a Deus, a presença de Deus, buscando a face de Deus, para Deus sempre nos manter avivados na sua obra, né? Alegres e cheios da plenitude do poder do Espírito Santo, para podermos fazermos a obra de Deus. Porque uma das atitudes do maligno, irmãos, é nos esfriar na fé, é me desanimar, é te desanimar, é fazer nós parar, ficarmos aqui estagnados, imóveis, irmãos. Mas que nós oremos e nós devemos pedir para o poder de Deus, irmão, se manifestar sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre o nosso país, sobre a nossa nação, sobre a rua que moramos, sobre o bairro que moramos, sobre a cidade, sobre o estado que moramos, irmão. Que Deus se manifeste, irmão, para destruir o poder do maligno sobre o nosso país, sobre nossos locais onde moramos, sobre nossos familiares. Que o poder de Deus, que o avivamento, irmão, venha sobre nós, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a você, que você chegou até aqui nessa aula. Compartilhe, né, o nosso canal, siga e seja edificado no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém?